Olá, pessoal. Meu nome é Carolina e eu vou apresentar o trabalho sobre o estudo da atividade química e eletroquímica do carvão, obtido pela pirólise do resíduo da cultura de laranja para a substituição de massa catalítica nos eletrodos de difusão gasosa, os EDGs. Bom, atualmente é de consenso que o esgoto, o efluente ou águas residuárias industrial ou doméstico, é preciso ser tratado antes de ser lançado nos mananciais para minimizar o impacto no meio ambiente e a saúde humana. Também é de grande preocupação e consenso a quantidade de resíduos sólidos gerado pela sociedade brasileira hoje. Só para a gente ter uma noção numérica, no Brasil, 62% das pessoas não têm acesso a saneamento básico. No esgoto, menos de 20% é tratado antes de ser devolvido aos mananciais. E apenas 1% do resíduo orgânico é reaproveitado no Brasil, segundo os dados da CBN, né? Quanto mais poluída no futuro for a água, mais caro e mais difícil vai ser esse tratamento, né? Então veio a ideia de pirolizar um resíduo da cultura de laranja e utilizar esse resíduo como carvão em processos de adsorção e um processo de substituição da massa catalítica no eletrodo de difusão gasosa para tratamento de efluentes. Para contextualizar, então, uma revisão bibliográfica, né, para lembrar o que é adsorção. Na verdade, a adsorção é uma operação unitária de transferência de massa que envolve o contato da fase livre e da fase densa, e essa fase densa ela tem a propriedade de reter determinadas espécies químicas. Existe a quimiosorção e a fisiosorção. A quimiosorção de interações mais fortes e a fisiosorção muitas vezes de interações mais fracas e reversíveis. Falando um pouco sobre o papel do carvão no eletrodo de difusão gasosa. A estrutura de carvão ela atua como um suporte para as reações eletroquímicas, onde sua estrutura porosa e parcialmente hidrofóbica possui uma grande quantidade de canais interligados às duas faces do eletrodo de forma parcialmente direta. E essas características elas fazem com que o EDG promova o transporte de gás de forma mais eficiente e ainda possa reter grande número de partículas catalíticas distribuídas em sua estrutura porosa. Em relação ao método utilizado para caracterizar o carvão, foi então realizada a pirólise em reator tubular. Após a pirólise, o produto final foi macerado em um cadinho. Foi feita então a lavagem do carvão a fim de poder analisar o seu pH e também realizar uma análise de sólidos. Foi feita análise de turbidez em relação ao tempo e análise granulométrica para determinar a sua granulometria. Bom, portanto, os resultados obtidos da pirólise, que na verdade, só para relembrar, a pirólise é uma decomposição de matéria orgânica, né? Onde ela é feita em altas temperaturas e geralmente sem a presença de oxigênio, né? Aqui a gente pode ver um material bem fino, quase em pó, e uma imagem de microscópio eletrônico do carvão obtido no final da pirólise. O pH medido foi de 9,3. E esse pH, ele tem essa característica básica devido à casca da laranja, que tem essa característica, né? Após essa medição de pH, foi feita uma filtração a vácuo antes de colocar na estufa. Foi colocado o carvão na estufa a 120 graus Celsius para secar durante 1h30. Após isso, então, foi pesado para saber a perda, né? Análise de sólidos. E a perda obtida foi de apenas 5% da massa inicial. Já em relação à sua granulometria, né, por caracterização com peneiras, foi de 75 micrômetros, o que equivale a 0,075 milímetros, o que pode ser considerado um sólido ultrafino que é excelente para o processo de adsorção, pois há maior superfície de contato. Em relação à turbidez, não houve tanta dispersão em relação ao tempo, como podemos ver no gráfico da figura 8. Das considerações finais, a gente concluiu que ainda é necessário caracterizar muitas outras características físico-químicas do carvão, que infelizmente não foram possíveis de dar continuidade durante esse ano devido à pandemia. Mas foi notado dos resultados obtidos até agora que, provavelmente devido à qualidade do reator tubular, o carvão obtido foi de alta qualidade. Algumas referências bibliográficas.
Obrigada por assistirem e agradeço ao USF e ao grupo de pesquisa GPMAS.